Olá, aqui é Edivaldo Moreira, a voz da esquerda no Brasil. E eu quero aqui aprofundar mais um pouco uma frasezinha que eu disse no vídeo anterior. Pelos frutos se conhece as árvores. E essa passagem bíblica, inclusive, está em Mateus capítulo 7, versículo de 16 a 20. Porventura, por exemplo, você pode colher limão de um pé de mexerica? Não. Você pode colher abacate num pé de manga? Não. Se você encontrou uma fruta manga, ela veio de um pé de manga. Não é possível você tirar um abacate de um pé de manga ou tirar uma manga de um pé de abacate. Então, pelos frutos você conhece a árvore. Árvore boa dá bons frutos e árvore má dá maus frutos. Lá no capítulo fala que a árvore, que inclusive que não produz frutos, ela será arrancada. E qual que é os frutos que a direita no Brasil produz e qual que é o fruto da esquerda que a esquerda produz no Brasil? Quem é direita e quem é esquerda? Pelos frutos nós vamos conhecer esses movimentos políticos, os movimentos de direita e os movimentos de esquerda. No Brasil, por exemplo, atual, 2026, desde a volta do governo Lula no poder, a gente vai perceber que Lula vem pacificando o Brasil novamente. Costumo dizer que antes estava um inferno, famílias se juntarem no final de semana e comerem juntos, porque era uma briga só. Era uma falta de respeito, era provocações e as famílias estavam se distanciando cada vez mais. Porque a direita conduzida pelo seu líder maior, Bolsonaro, fomentava o ódio, fomentava a má discussão, jogava um contra o outro. Isso é real, nós vivemos isso na pele. Veio Lula, venceu as eleições em 2022, assumiu o poder em 2023 com uma coisa em mente: pacificar o país, pacificar as famílias e trabalhar para que o Brasil voltasse novamente para os brasileiros no geral, tanto para o grande quanto para o pequeno também. Porque no governo Bolsonaro, o pequeno tinha voltado para a fila do osso. O pequeno tinha voltado a cozinhar no fogão a lenha. As coisas estavam muito boas para os grandes. A saca de soja de R$ 200, a vaca de 4.000 e a carne de R$ 100, uma carne de primeira. Lula volta e o grande continua grande, mas o pequeno volta a ter vez. Qual que é a discussão hoje atual da direita no Brasil? Só tem uma pauta. A pauta da direita no Brasil é tirar Bolsonaro da cadeia, que eles chamam de dosimetria, eles chamam de anistia. E agora, recente, o deputado, aquele menininho lá, o deputado de Minas Gerais, aquele menininho lá, o Nicolas Ferreira, carinho de menina aqui lá, a pauta não se fala, ele não fala em outra coisa, a não ser tirar Bolsonaro da cadeia. Ele não fala tirar todo mundo do 8 de janeiro da cadeia, mas não. Eu costumo dizer o seguinte: se chegasse um acordo no Brasil, na política e na justiça, e dissesse assim, é o seguinte: vamos libertar Bolsonaro, só ele. Eu queria ver se esse pessoal estava fazendo movimento de dosimetria, movimento de anistia, para tirar os pequenininhos que estão lá presos, que foram lá fazer quebradeira no 8 do 1. Não ia mexer mais com isso. Então a preocupação deles não é aquela turma que estão presas lá, nem os generais, para falar a verdade.
A preocupação, o lance deles é tirar Bolsonaro da cadeia, que foi o líder maior do movimento para tentar dar um golpe de Estado no Brasil. Isso aí as coisas estão muito claras para todo mundo ver. Não precisa falar, não teve, claro que teve. O mundo assistiu. O Brasil assistiu tudo o que aconteceu no dia 8/1. O mundo assistiu aquilo. Foi manchete a nível mundial. Então não adianta vir dizer que não teve, teve sim, e quase que teve. Teve a tentativa, quase que teve o fato consumado. Mas aí, você vê hoje, a pauta da direita é única, tirar Bolsonaro da cadeia. E qual que é a pauta da esquerda desde que Lula entrou? Desde que Lula assumiu a presidência lá no primeiro mandato dele, a pauta sempre foi um Brasil para todos. O Brasil para o grande, a gente tem que respeitar o grande, ele é muito importante para o país também, mas o pequeno também tem que ter vez. Não é só o grande. E o Lula, ele dá oportunidades para o grande, mas ele não abre mão também de dar oportunidades para o pequeno. Para o grande, para a extrema-direita no país, só eles querem ter oportunidade. E quanto mais o pequeno for massacrado para ter mão de obra mais barata, mais eles ficam satisfeitos. Para muitos da direita, da extrema-direita sobretudo, é vergonhoso um filho de pobre estudar na mesma escola particular dos filhos deles. Então isso é notório, isso aí a extrema-direita ela é sanguinolenta, ela é perigosa. E é contra isso que nós temos que lutar. E qual que é a pauta da esquerda? Desde que Lula retornou, nós já tivemos o pé de meia, que é aquela oportunidade, que um programa do governo federal que dá um valor de R$ 200 lá para o jovem que está cursando ensino, matriculado no ensino médio, se manter na escola e no final do curso dele ter um valor depositado para ele fazer a formatura. Isso é um programa novo do governo, embora todos os programas anteriores, praticamente todos os programas dos governos anteriores do Lula e da Dilma, foram voltados para o pequeno, mas os programas recentes, o Bolsa Família, o PAC, enfim, vários programas, Luz para Todos, criado lá no primeiro governo do Lula, e agora os programas mais recentes voltados para o povo é o pé de meia. Nós tivemos agora a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Cara, o grande, a direita, a extrema-direita, ela suou a camisa para não deixar isso ser aprovado. Foi os movimentos de rua, foi a insistência, o suor da esquerda que conseguiu passar esse projeto e que vai beneficiar mais de 16 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente sendo beneficiada e gente pequena, gente que ganhava até 5 mil. Você que ganha até R$ 5.000, que antes pagava o imposto de renda, você vai ter um valor a mais hoje no seu salário, a partir de janeiro agora, por conta da isenção do imposto de renda, que foi uma luta da esquerda. A direita tentou travar isso o tempo todo, porque os grandes que ganham 1 milhão por ano não queriam que passasse isso. Porque a lei diz o seguinte, quando você suprime você põe uma nova despesa no governo, você tem que tirar de algum lugar para suprir aquilo ali. Você não pode simplesmente, eu vou isentar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e pronto, mas da onde vai vir o dinheiro? Então, o que o governo fez? Quem ganhava muito, pagou mais um pouquinho, que já pagava menos de quem pagava 27%. Mas quem ganhava até R$ 1 milhão por ano, teve que aumentou um pouco o imposto dele para suprir, para bancar essa isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. É assim que funciona no governo. Vai para uma despesa, da onde vai vir a receita? E foi esse ajuste que o governo federal propôs
e que a esquerda abraçou, vai lá ver a votação da isenção de imposto de renda, se a esquerda não votou em massa nesse projeto. Vai lá ver a votação, como é que foi o comportamento da direita nesse projeto. Você vai ver que esse é um mérito de luta da esquerda no Brasil. Então teve a isenção do imposto de renda, o pé de meia, que vai o maior programa hoje voltado para os jovens no Brasil, estudantes. Nós tivemos a volta da cultura, o aumento dos recursos investidos na cultura. Em 2022, se eu fui pesquisar, o governo federal, que ainda comandado por Bolsonaro, investiu 1 bilhão e 600 milhões de reais na cultura. O Lula, no último ano agora, 2025, investiu 3 bilhões e 400 milhões de reais na cultura. Ele dobrou o valor e descentralizou também. No governo Lula atual, você vai ver que os municípios estão recebendo dinheiro, os municípios e os estados estão recebendo dinheiro direto da União para promover a cultura no estado e nos municípios. Todos os municípios do Brasil receberam dinheiro direto do governo federal. E você que está assistindo esse vídeo, você vai ver que de repente, se você é artista, se você tem artista em qualquer área, você teve a oportunidade de participar de um projeto, de um concurso ali para poder passar o seu projeto ou não, participar, oferecendo sua proposta, e dinheiro chegou para o município da cultura. Isso é uma luta também da esquerda. Fazer a cultura acontecer é uma luta da esquerda no Brasil. A direita nem gosta muito de cultura. A direita, ela acha até um desperdício de dinheiro público investir no cantor, no artesão, no teatro, enfim. Acho um desperdício investir dinheiro nisso. Mas eu, particularmente, que gosto da cultura, eu acho que o que embeleza o mundo é justamente a cultura. Um mundo sem cultura, sem arte, seria um mundo muito sem graça. E tem uma música do Padre Zezinho que diz o seguinte: se Deus é amor, Deus é cantor, né? O universo é uma canção, por isso eu sei que Deus existe, e assim por diante. O universo é uma canção. A cultura, a arte, ela embeleza o mundo, ela dá gosto ao mundo. E o presidente Lula voltou e aumentou o valor dos recursos investidos na cultura para beneficiar, sobretudo descentralizando, dinheiro indo para os estados e indo para os municípios, beneficiar o pequeno artista, o pequeno produtor cultural. E a luta para 2026, do fim da escala 6x1, é uma luta da esquerda. A direita está tentando travar essa luta. Pelos frutos você conhece a árvore. Olha os frutos da esquerda e olha os frutos da direita. E aí, a gente já tinha falado que desde o primeiro governo do Lula, ele sempre voltou para o pequeno, e nesse ano 2025, por exemplo, foi uma distribuição de máquinas agrícolas para vários municípios no Brasil para implementar a agricultura familiar. Enfim, o governo Lula, com os deputados, senadores de esquerda, volta o seu pensamento para o pequeno, e é isso que a gente tem que observar nas eleições de 2026. Vamos concentrar a atenção nos atos dos políticos de direita, vamos observar os atos dos políticos de esquerda e ver quem é que está do lado do pequeno, quem é que está do lado do mais fraco, para que o mais fraco, o pequeno, possa crescer também um pouco. E a desigualdade no Brasil, que é o segundo país com desigualdade no mundo, e não deveria ser por conta do potencial que tem,
Tem país que é bem desigual, mas é porque o país também não oferece muita condição geográfica, inclusive. Agora no Brasil não, o Brasil é riquíssimo. O Brasil é um país dos mais ricos do mundo. O problema aqui é a distribuição de renda. Tem uma pequena parte que tem demais e uma grande parte que tem de menos. E o governo Lula vem corrigindo isso. Vem corrigindo isso e não vai conseguir corrigir, vai aumentar, vai diminuir um pouco essa desigualdade no próximo mandato dele, que eu tenho certeza que as pessoas vão tomar consciência, e esse canal é para isso, para as pessoas tomarem consciência das eleições de 2026, reeleger o Lula e já pensar durante os próximos 4 anos, 2027, 2028, 2029, 2030, em quem vai suceder o Lula da esquerda para poder continuar diminuindo essa desigualdade no Brasil, até chegar a um ponto que seja suportável, sobretudo para o pequeno, viver nesse país tão maravilhoso. E eu quero pedir para você que ficou comigo até o final, que me ajude nesse canal. Esse canal é a Voz da Esquerda. Eu comecei ele com esse intuito de deixar muito claro o que é direita, o que é esquerda, qual que é o papel que cada um tem desempenhado e quais as consequências nós podemos sofrer caso a gente deixa o Brasil voltar para a direita novamente, que a gente viu o que aconteceu de 2018 a 2022, 2019, 2022 com o governo Bolsonaro, a bagunça que virou isso aqui. O Brasil voltou ao mapa da fome, precisou do Lula voltar e tirar o Brasil do mapa da fome novamente. Então, se inscreva nesse canal, dê um like aqui se você gostou desse vídeo, faça alguma coisa, comente, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir isso aqui, que vai ajudar a esclarecer alguém. E se você gostou mesmo assim, quiser ajudar financeiramente, eu deixei uma chave Pix aqui embaixo para você contribuir financeiramente com esse canal, para que eu possa ter condições de produzir mais vídeos por semana, e talvez até mais vídeos, um vídeo todos os dias. Eu tenho essa disposição, e eu quero levar isso para a maior parte das pessoas no Brasil, para contribuir, dar a minha contribuição nessas eleições de 2026 e esclarecendo as pessoas sobre o papel da direita, que hoje só pensa em dosimetria, anistia e tirar Bolsonaro da cadeia, enquanto que a esquerda está aí trabalhando, Lula está entregando, voltou novamente a Minha Casa e Minha Vida, entregando casas no Brasil inteiro, e fazendo asfalto, enfim, tá? Um show de benfeitorias em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil, em todas as cidades do Brasil. O pobre voltou a ter vez de novo. E aí eu quero que você contribua com esse canal, se você puder, né, um pouquinho de cada um, me dá condições de eu avançar cada vez mais e produzir cada vez mais em favor de cada um de vocês, em favor do Brasil, em favor dos pequenos, sobretudo. Fico por aqui e espero você no próximo vídeo.